Olá, graça, misericórdia e paz, Igreja Palavra da Fé. Estamos aqui para transmitir a vocês algo do coração de Deus, compartilhar com você algumas coisas de Deus que venha nos promover, não é? A palavra de Deus diz que a gente deve acolher com mansidão a palavra de Deus que em nós é enxertada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Salvar as nossas almas. Que palavra maravilhosa! E que tempo, não é? Que nós estamos sendo desafiados, né? A sermos criativos, sermos inovadores. Satanás, a vida dele é colocar limites para a nossa atuação, mas a vida de Deus é através da sua graça abundante em nós, nos dá criatividade, força e condições de ir além da marca que Satanás nos colocou. Olha só que coisa maravilhosa, através dessa tecnologia, hoje a gente chega até você para compartilhar a palavra. Mas deixa eu começar as coisas direito. Primeiro, a minha saudade da Palavra da Fé, de toda a Igreja Palavra da Fé, é muito grande. Então, nesse momento, eu quero cumprimentar ao pastor Paulão e à reverenda Rosângela, nas pessoas de quem eu cumprimento a toda a liderança dessa igreja, a todos os pastores e copastores das demais congregações, as reverendas aí, as primeiras damas da igreja, também a todo o corpo que serve como voluntários nessa igreja, a turma do socorro. Olha, graça, misericórdia e paz nos sejam multiplicados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria nessa noite trazer algumas coisas para vocês. Primeiro, eu já falei da minha saudade enorme de todos vocês e como carrego cada um de vocês em meu coração. Sou um servo dessa igreja e é um prazer, né, estar falando com vocês. Quero dizer que breve, no nome de Jesus, todas as restrições que impedem da gente se ver face a face serão removidas. E a gente vai se ver, vai se abraçar, vai se beijar, e não tem ninguém que se meta nisso não. Nós vamos trocar ósculos santos, como a palavra de Deus nos manda. Mas eu quero aproveitar esse tempo de modo maravilhoso e compartilhar com você algumas coisas a respeito da palavra de Deus. Amém? Então, eu queria começar lendo um texto da palavra de Deus que está no livro de Deuteronômio. Eu vou ler. Você, se quiser acompanhar em casa, pegue sua Bíblia. Eu sempre costumo dizer que perto de um crente sempre tem uma Bíblia. Ou ela está no celular, ou está debaixo do braço. Antigamente eu costumo dizer que eu era de um tempo que Bíblia não tinha aplicativo. Então a gente tinha que carregar a Bíblia. Então a gente carregava, passava o dia com ela vinha para debaixo do braço, ela vinha para debaixo do outro. Mas também era um tempo que nós, como crente, a gente lia a Bíblia. E o que parece hoje é que nós temos um povo que tem Bíblia no celular, mais de uma versão, só não faz é ler, passa tempo em rede social e minimamente estuda a palavra. Mas nós somos um povo diferente, a gente estuda a palavra e agora nós vamos nos aplicar e meditar e pensar um pouco sobre a palavra de Deus. Então, lá no livro de Deuteronômio, é um livro escrito por Moisés, no capítulo 30, no versículo 9, está escrito assim: e o Senhor teu Deus te fará prosperar em todas as obras das tuas mãos. A sua mão trabalha e Deus acrescenta prosperidade. Eu acho que isso é um excelente trabalho de equipe. Mas ele diz: o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais, o fruto da tua terra, para o teu bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para te fazer bem, como se alegrou em teus pais. Olha, a alegria de Deus está em nos fazer bem. A Bíblia diz que no que diz respeito a fazer o bem, toda fonte de bem sempre é Deus. Jesus disse: Deus é bom, não é assim? O versículo 10 diz: e quando deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos no livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e alma, lembra, entendimento, rendidos à palavra de Deus, rendidos ao livro da lei. É claro que quando Moisés estava recitando esse texto,
ele já tinha dito isso várias vezes em outros lugares, no próprio livro de Deuteronômio, mas aqui ao final do livro, ele volta a dizer essas coisas que o povo de Israel deveria considerar as palavras do Senhor, pensar sobre essas palavras, guardar no coração e também na mente, para que pudessem prosperar. O versículo 11 ele diz: porque este mandamento que hoje te ordeno não está encoberto e tampouco está longe de ti. O mandamento de guardar a palavra do Senhor, o mandamento de ficar com o que Deus diz. Ele diz: esse mandamento não está no céu, para que você possa dizer: quem subirá aos céus? Quem nos o traga para que possamos ouvir e possamos cumprir? O mandamento de Deus não está mais no céu. Na verdade, o que estava no céu já foi revelado aos homens. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E Hebreus diz que no passado Deus falou de muitas maneiras a nós, pelos pais e pelos profetas, mas que nos últimos dias Ele nos falou pelo Filho. Então a palavra já foi revelada, já estava revelada aqui quando Moisés falou, não na sua plenitude, mas já estava revelada. Ele diz: essa palavra tampouco está além do mar, para dizeres: quem passará além do mar para que nula traga e nula faça ouvir, para que nós a cumpramos. A palavra de Deus também não havia mais a necessidade do povo de Israel de buscá-la num lugar distante. E ele vai e diz então no versículo 14: porque a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração para a cumprires. Isso mesmo, meu querido. Lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 14, está escrito a mesma coisa que nós encontramos nos escritos de Paulo lá em Romanos. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Junto de ti, boca e coração. Do mesmo jeito como Deus alinha a sua palavra para criar as coisas. A palavra de Deus, ela opera por meio da boca e coração. Ele diz: vês aqui, hoje tenho posto a vida e o bem, e a morte e o mal. Versículo 16: porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas, te multiplique, e o Senhor teu Deus te abençoa na terra da qual entras a possuir. O segredo para entrar e possuir a terra estava na palavra que estava já sendo ministrada para eles, na boca e no coração. Essa era o segredo para se multiplicar na terra, guardar essa palavra. E o Senhor os adverte, no versículo 17: porém, se o teu coração se desviares, se não quiseres dar ouvidos a voz e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servirem, versículo 18: então eu vos declaro que hoje, que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra, aos quais passando o Jordão, para que entrando nela a possua. Versículo 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí o Senhor nos aconselha: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Versículo 20: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Dando ouvidos à sua voz. Quando você pega essa voz de Deus, que Ele diz que está junto de ti, na tua boca e no teu coração, Ele diz: achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e prolongando os teus dias, para que fique na terra do Senhor, que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó. Então, irmãos, o que é que eu quero trazer com esse texto de Deuteronômio? É que já desde o começo do mundo, desde que o mundo é mundo, que o homem foi instruído a permanecer colado com Deus, junto com Deus, conectado com Deus. Deus deu a palavra para que o homem fique conectado com a palavra de Deus. Sabe, à medida que você considera as palavras de Deus,
à medida que você guarda ela na sua boca e no seu coração, vai determinar a qualidade de vida da sua vida. Já já a gente vai estar se alongando nisso. A qualidade de nossa vida está 100% ligado à nossa relação com a palavra de Deus. Sabe, ouvir música é muito bom, ouvir testemunhos é muito bom, conversar com irmãos é muito bom, ler livros é abençoador, tem mudado minha vida. Mas sabe, meus irmãos, nada substitui e nem pode substituir o seu relacionamento com a palavra de Deus. Você tem que ter uma convivência constante, diária, frequente, íntima com a palavra de Deus, porque essa relação é que irá de fato determinar o nível de qualidade de vida que nós vamos viver. Eu queria lembrar a você a missão de Josué. Josué foi um fiel servidor de Moisés. Moisés, quando saía da porta da sua tenda, encontrava aquele jovem sentado ali, fazendo todos os mandatos que Moisés precisava. Ele era um ministério de socorro, um auxiliar. E um belo dia, Josué, por causa do seu coração voluntário, é eleito para dar sucessão à liderança de Moisés. Deus o havia preparado naquele serviço, e quando chegou o momento, Moisés estava pronto, e Deus então trouxe uma palavra para Josué. E a palavra que Deus trouxe para Josué é a mesma palavra ministrada para Adão no jardim do Éden, para Moisés, avisando para o povo no deserto, para mim, para você e para todos aqueles que vão chegar para servir na casa de Deus. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 17, Deus fala ao coração de Josué dizendo: tão somente esforça-te, todo mundo gosta desse versículo, né? Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Deus não quer, irmãos, a gente deprimido, a gente para baixo, a gente com dificuldade. E lembra, o desafio de Josué era grande, já tinha sido grande servindo ao lado de Moisés. Ele viu os grandes desafios de Moisés e os desafios de Moisés foram dele também. Mas agora ele ia ter esses desafios como líder sozinho, encabeçando essa situação. Ele tinha que ter essa segurança de que estava obedecendo a voz de Deus. E Deus disse: olha, tenha muito bom ânimo. Então, irmão, não deixa nenhuma notícia externa, nenhum jornal, nenhum Diabo News, nada roubar de você o seu bom ânimo. Bom ânimo, não é desânimo, é bom ânimo. É hora, irmãos, da gente fazer ha. É hora, irmãos, da gente dizer: eu não sou guiado pelaquilo que eu vejo, eu sou guiado pelaquilo que eu creio. O irmão Smith Wigglesworth, para dizer o nome dele é necessário até beber um pouquinho d'água. Esse homem falava a palavra de Deus. Ele disse que quando ele se levantava de manhã, ele não perguntava ao Smith como o Smith se sentia. Ele dizia como o Smith dizia se sentir. Ele disse que pulava da cama e dizia: hoje eu me sinto curado, hoje eu me sinto sarado, hoje eu me sinto disposto, hoje eu me sinto inteligente. Porque a Bíblia fala que a gente tem que ter bom ânimo, e você deve então, em seu dia, já nas primeiras horas do seu dia, dizendo como é que o seu homem exterior deve se sentir em linha com o seu homem interior, com o seu espírito. Então o Senhor falou para ele: tenha bom ânimo para fazeres, tão somente tenha bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que tu vá. O Senhor quer você fiel à palavra dele. Não negocie a palavra, não negocie com o diabo, não negocie com as suas opiniões. Eu quero te lembrar uma coisa bem interessante, mas vamos ler o versículo 8. Ele diz para Josué: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Não se aparte da tua boca, não se aparte da tua boca o livro. Meu querido, me ajude. Meu querido, me ajude. Se é um livro, esse livro deveria estar nos olhos, nas mãos. Mas ele disse que não se aparte da tua boca. Lembra que Moisés já tinha falado para nós lá em Deuteronômio 30? Essa palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. E aqui ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele,
dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque se você fizer isso, olha o que ele diz, então farás prosperar, 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 prosperar. Farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Um livro na boca, se mantendo fiel à palavra de Deus, ao que ela diz para você, você vai meditar, e já já eu quero trabalhar em cima da palavra meditação para nós os cristãos. O que nós estamos meditando? Mas eu quero primeiramente falar o que eu tinha começado e parei para a gente ler o versículo. Lembra, Jesus quando estava no deserto, Satanás veio tentar derrotá-lo, veio tentar a Jesus no deserto. E por 3 vezes naquele momento ele entrou com duras investidas contra o Senhor. Mas o Senhor venceu Satanás, botou Satanás no lugar dele, não com a opinião de Jesus. Eu acredito que Jesus é um homem muito inteligente e ele tinha uma opinião embasada e santa. Mas mesmo assim, Jesus não vence Satanás no campo das ideias, no campo da filosofia, no campo da opinião, e nem com aquilo que ele aprendeu com seus pais naturais, nem com a convivência profissional. Ele vence Satanás com a palavra de Deus. E ele resiste Satanás e todas aquelas tentações, dizendo, está escrito e está escrito. Jesus então nos mostra que a maneira única e principal de vencer Satanás não é com nossa opinião, não é com o nosso parecer, não é com o nosso aprendizado humano, é com a palavra de Deus. Portanto, para ter a palavra de Deus na nossa boca e no nosso coração, o Senhor dá a Josué uma chave muito importante. Ele disse, Josué, você tem que pegar esse livro e para que essa palavra esteja na tua boca e no teu coração, e você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, é necessário, Josué, que você medite nesse livro, pense nesse livro todo dia, de dia e de noite. Essa é a grande relevância da palavra de Deus. Deixa eu te mostrar aqui mais uma coisa. Eu queria falar com você um pouquinho, já que foi um conselho de Deus a Josué, que ele pegasse a palavra de Deus e sobre essa palavra ele meditasse. E ele meditasse com que intensidade? De dia e de noite. Porque Moisés, fazendo isso, faria sua vida prosperar. Olha, como já falamos, Josué tinha uma importante missão, mas essa importante missão só poderia ser executada por alguém que considerava a palavra de Deus e nela meditava dia e noite. E eu queria então falar um pouquinho sobre a importância da meditação. Vamos pensar sobre meditar, a meditação que nos leva à prosperidade. Eu sei que muita gente tem medo, tem até fadiga, tem até aversão à palavra prosperidade, mas eu quero que você se acalme, eu quero que você faça agora, nesse período que a gente tem muito tempo para estar estudando, faça um longo estudo na Bíblia, veja se Deus tem chamado seu povo para a pobreza ou para a prosperidade, para a riqueza ou para a escassez. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, Deus ama o doente, mas Deus odeia a doença. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Deus ama o pobre, mas Deus odeia a pobreza. Então, olhe na sua Bíblia, com bem cuidado, como a recompensa e o galardão de quem serve a Deus é a prosperidade, é a provisão, é o suprimento da parte de Deus. Claro que a prosperidade, ela é relativa. Para alguém a prosperidade é um avião, para outro é uma bicicleta. Mas o que importa é cada um de nós absolutamente supridos por Deus. Amém? Então eu quero gastar um pouco mais de tempo sobre a palavra meditar, a meditação que nos faz avançar em Deus, que nos faz prosperar, que nos faz ser bem-aventurados, que nos faz ser mais do que felizes, que nos faz ser ditosos. Amém? Então, a primeira coisa, o que é meditar no dicionário? No dicionário, a palavra meditar significa pensar sobre e refletir. Também uma outra tradução diz estudar muito sobre alguma coisa, submeter a análise detalhada, ponderar, considerar, planejar, cuidadosamente, projetar.
Então, mesmo para o dicionário em português, é muito fácil perceber que muitos de nós, o nosso relacionamento com a palavra de Deus não tem sido esse. Não tem sido com essa intensidade de meditação. Nós não temos pensado muito sobre a palavra. Nós não temos refletido sobre a palavra. Nós não temos estudado muito sobre coisas da palavra, nem submetido a uma análise detalhada, ponderada, considerada, nem planejar cuidadosamente. Muitos de nós, irmãos, às vezes estamos submetidos a uma leitura bíblica domingueira, ou uma loteria de leitura da Bíblia, aquele, Senhor, fala comigo, aí abre a Bíblia e diz, Judas se enfocou, Senhor, dessa vez não valeu, fala de novo, vai e faz o mesmo, ai meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, fala de novo, Senhor, que o teu servo ouve, o que tenho para fazer, faz-o logo. Tem muita gente, irmãos, usando essa Bíblia, como se isso fosse uma ferramenta de horóscopo, caixinha de promessa. Engraçado é que as caixinhas de promessa que eu usei tanto, elas não tinham nenhuma das atividades que a gente tem que fazer, a nossa parte de fazer, a nossa parte de se aplicar a meditação, a considerar a palavra de Deus nessa intensidade de dia e de noite. Portanto, não é uma leitura descuidada da palavra, o que Deus está indicando a Josué. O que Deus está indicando a Josué é uma dedicação mais aprofundada. E isso ele fala, Josué, queridos, era um grande líder, era um líder de uma nação, um povo numeroso, era um homem ocupado. E Deus disse, olha, não interessa essa história não, eu quero você meditando na palavra. Não importa quantos problemas você vai ter que resolver, não importa quantas cidades você vai ter que combater, eu quero você meditando na minha palavra de dia e de noite. Irmãos, se você não tem tempo para a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, para ter um tempo de oração com Deus, me desculpe, mas você está vivendo, perdendo tempo. Amém? Então, isso é meditação. Tem sido nossa relação, como tem sido a nossa relação com a palavra de Deus? Nós temos tido uma relação de meditação com a palavra de Deus, meus irmãos? Ou a gente tem tido tempo para tudo, menos para a palavra de Deus? É muito fácil, é muito fácil. Quem tem tempo para tudo, quando vê um tempo duro, ele é o primeiro a abrir o bico. É o primeiro a se desesperar, é o primeiro a não saber o que fazer, é o primeiro a olhar para os papéis que estão mais próximos, a conta da internet, a conta do aluguel, a conta do supermercado. Ele é o primeiro a faltar terra nos pés. Sabe por quê? Porque não meditou na palavra de Deus de dia e de noite. Quem medita na palavra, irmãos, ele vai conseguir dormir na tempestade. Sabe por que Jesus dormiu na tempestade? Quando a tempestade se levantou contra o barco, o Senhor dormia ao ponto dos apóstolos terem que fazer força. Acorda! E eu acho que não foi fácil acordar Jesus. Ele acorda que nós perecemos. Sabe por que Jesus dormia na tempestade? Porque Jesus meditava na palavra. Porque Jesus tinha uma vida de oração. Porque Jesus sabia, no meio das adversidades, responder com intensidade o que a palavra de Deus diz. É por isso. Ele tinha meditação de dia e de noite. Agora, quem não medita de dia e de noite, quando chega na tempestade, não dorme. Quando chega na tempestade, se desespera. E fica dizendo, Senhor, olha, nós estamos perecendo. Esse bicho vai comer todo mundo. Senhor, se a gente correr, o bicho pega. Se a gente ficar, o bicho come. Por que a gente faz? Meu irmão, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas se orar, o bicho corre. Se orar, o bicho corre. Se meditar na palavra, o bicho corre, porque ele correu quando encontrou com Jesus. Jesus disse, está escrito, está escrito, está escrito. Ele, botou o rabinho entre as pernas e correu, foi procurar o lugar dele. Se nós fizermos a mesma coisa, a Bíblia diz, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Fugirá de vós. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero dizer para vocês algumas anotações minhas aqui. A primeira delas, fé vem pelo ouvir, e o que temos ouvido. A Bíblia diz, irmãos, a fé vem pelo ouvir. Agora, o que é que você tem escutado? Você tem dado mais ouvido aos noticiários do que a Deus?
Você tem ouvido mais os políticos, os médicos, olha, irmão, não tem nada errado você ter o seu político de estimação. Bota ele soltar lá no quintal e dá uma raçãozinha para ele de vez em quando, faz bem. Você também tem médico também, eles são muito importantes, a gente deve ouvir o que eles têm para dizer. Mas eles não podem ter a palavra final sobre nossas vidas. A palavra final sobre nossas vidas é a palavra de Deus, é o que Deus diz sobre nós, é o que está escrito. Por essa palavra vivemos, por ela morreremos, por ela seremos guiados. Então a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Agora eu quero te dizer que se fé vem pelo ouvir, medo também vem pelo ouvir. Então tome conta daquilo que você está ouvindo. Fé vem pelo ouvir. Ela fortalece pelo meditar e ela fica pelo praticar. A importância da meditação para a nossa fé é porque ela faz, quando a fé chega pelo ouvir, ela faz a fé ser expandida. Por isso é que Jesus disse para Josué: medita. A palavra você recebeu, mas medita nela com intensidade de dia e de noite. A fé é como um recipiente, portanto a fé é como um copo. Se eu colocar a palavra de Deus dentro, ela transporta poder. Mas se eu colocar ouvir incredulidade, ela vai transportar medo. Então, fé é como um recipiente. O que você tem colocado dentro do recipiente da sua fé? A palavra de Deus ou medo? Deixa eu te animar com uma coisa. No Salmo 112, que é também conhecido por muitos como o Salmo da prosperidade, a palavra de Deus dirigida ao justo. Olha o que está escrito: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e em seus mandamentos tem grande prazer. Nos mandamentos de Deus, na palavra de Deus, você tem grande prazer? Ou quando chega a hora de ler a Bíblia, para você é uma dificuldade? A sua mãe tem que pegar uma chinela para obrigar você a ler. O pastor tem que adular você para ler a Bíblia. Para mim, irmãos, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, meditar na Bíblia é um grande prazer. Ele diz: a sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Olha o que diz o versículo 3 para quem medita nessa palavra, quem ama meditar nessa palavra: prosperidade e riqueza haverá na sua casa, justiça permanece para sempre. Versículo 4, a respeito de quem medita na palavra: ao justo nasce luz nas trevas. Até, irmãos, aonde parece que não tem saída, Deus abrirá uma porta. E aliás, sobre porta, Jesus disse que Ele era a porta. Irmãos, porta é aquilo que troca o nosso ambiente, que tira a gente de um ambiente difícil para um ambiente fácil, do ambiente de escassez para um ambiente de fartura, do ambiente de doença para um ambiente de saúde, para um ambiente de falta para um ambiente de provisão. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim, e esse é um dos grandes segredos da porta, quem passa por uma porta, troca de ambiente, está saindo de um lugar, e ao mesmo tempo que está saindo de um lugar, também está entrando no outro. O Senhor disse: quem passar por mim vai encontrar pastagem, refrigério. Eu quero te dizer que no Velho Testamento o Senhor era o nosso pastor e que nada iria nos faltar, mas no Novo Testamento Ele é o nosso bom pastor, que dá até a vida por nós. E Romanos diz que se Ele nos deu o Filho, se Deus nos deu o Filho, como é que com Ele, juntamente com Ele, também não nos daria todas as demais coisas? Sim, provisão, sim, saúde, também sim, imunização, sim, saúde divina. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, disporá as coisas com juízo. Versículo 6, porque nunca será abalado o justo, estará em memória eterna. Olha o versículo 7, o que a Bíblia fala sobre o justo: não temerá maus rumores, não temerá maus rumores, não tem medo do que o noticiário diz, não tem medo das pandemias, não tem medo das pragas, não tem medo da mortandade que assola ao meio-dia, não tenha medo. O justo, o que medita na palavra, não tem medo. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confia em Deus, é por isso que dorme na tempestade. O seu coração está confiando, ele não temerá até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos.
Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre e a sua força será exaltada em glória. Sabe, queridos, o justo, ele não tem medo nem no tempo ruim de plantar, de ser fiel com seus dízimos, de ser fiel com as suas ofertas, de ser generoso. Não tenha medo, avance, siga com as boas práticas. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Agora, sabe quem é que fica sem colheita? Quem não planta. Mas o justo, ele sabe a importância de plantar. Mas a gente não está falando sobre isso não, nós estamos falando sobre a importância da meditação e a prosperidade que vem por meditar na palavra de Deus. Para nos trazer uma figura sobre meditação, eu pensei em uma palavra. Eu encontrei a palavra ruminar. A palavra ruminar é tornar a mastigar os alimentos que voltam do estômago para a boca. Alguns animais são ruminadores. Quais são eles? Nós temos alguns grupos, os bovinos, os ovinos, os caprinos, a girafa e alguns outros tipos de animais. Mas a Bíblia, irmãos, nos chama de ovelha. A Bíblia fala que o Senhor é o nosso pastor e nós somos ovelhas dele. E a ovelha, meus irmãos, ela também tem o processo de ruminação. Eu não sou um especialista no assunto. Peço mil desculpas a quem entende do assunto até melhor do que eu. Mas apenas para trazer uma ilustração do que significa a palavra meditação, eu trouxe aqui essas informações. Então, assim como as ovelhas, somos animais ruminantes, mamíferos herbívoros, que possuem vários compartimentos gástricos, por isso também denominamos poligástricos. Olha aí, quem já pensou, a pregação dessa noite vai nos trazer informações técnicas, não é assim? Mas isso eu pesquisei no Pai dos Burros, viu? No Google. Lá ele diz o seguinte: o termo ruminadores advém do fato desses animais ruminarem, isto é, depois de ingerir rapidamente o alimento, eles tornam a regurgitar, trazer de volta para a boca, eles tornam a regurgitar o alimento para a boca, onde de novo será mastigado e deglutido. Então, deixa eu te dizer como é que funciona. São vários compartimentos dentro desses animais. São vários compartimentos gástricos. O primeiro é chamado de rumen, ou pança. O segundo, retículo, ou barrete. O terceiro, o amaso, ou folhoso. Esses três são chamados de pré-estômago. Por que pré-estômago? Porque quando o animal ruminador come, ele vai jogando essa comida para dentro desses compartimentos, depois ele volta para a boca e volta para mastigar. Depois ele joga de novo para dentro desses compartimentos, depois joga de novo para a boca para mastigar. Tudo isso, ele passa em 3 estágios. Quando chega nesses 3 estágios, ele vai para o 4º estágio. O 4º estágio é um estômago chamado obomoso, coagulador. Esse é o verdadeiro estômago. E lá acontece o processo da digestão. Sabe, meus irmãos, a Bíblia nos compara como ovelhas e a gente deve pensar sobre isso. Como é que esse animal se alimenta? Esse animal, ele joga a comida para dentro de um compartimento, lá ela tem uns processos lá e volta para a boca dele. Do mesmo jeito, eu quero comparar a minha vida e a sua. Nós vamos ouvir a palavra, mas a gente vai ouvir e ouvir, e a gente vai meditar nela de dia e de noite. Portanto, significa que a gente vai ler, recitar, escrever, decorar, mas também ficar pensando nas aplicações dela sobre as nossas próprias vidas. Nós não podemos ser um leitor descuidado, porque um leitor descuidado não vai estar suprido do alimento necessário. Sabe, queridos, a Bíblia fala que nós somos ovelhas e como ovelhas temos que saber fazer a digestão da palavra de Deus. E seguindo esse modelo bíblico de ruminação, de trazer de volta à memória, ficar pensando sobre o assunto, pensando sobre o que Deus diz, eu encontrei também algumas práticas dos apóstolos e do próprio Senhor. Então, numa sequência de versículos, eu queria ler isso para vocês. A primeira, nós encontramos em Mateus 17, 19, onde diz: então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular. Olha essa palavra, os discípulos se aproximaram de Jesus em particular. Disseram: por que não podemos expulsá-lo? Aqui os discípulos queriam uma explicação
porque Jesus já havia dado poder a eles para expulsar demônios, para repreender enfermidades, para curar os enfermos, e eles já tinham experimentado isso, mas repentinamente, numa determinada situação, eles não conseguiram expulsar um tipo de demônio, e em particular, eles vieram interrogar o Senhor. Sabe, queridos, a meditação vai pedir que você tenha momentos particulares com Deus. Quando você está no culto, quando você está numa aula, você está ouvindo a palavra, papel e caneta na mão, tome nota de tudo, para que em particular você tire as suas dúvidas com o próprio Senhor. O Senhor tem o Espírito Santo dado a você para lhe guiar, lhe orientar. Mas olha, em particular, você tem que ter uma vida particular de questionamentos, de aprendizado com o próprio Deus. Ainda em Mateus capítulo 24, 3 diz, estando assentado no Monte das Oliveiras, falando do Senhor Jesus, chegaram-se os seus discípulos, em particular, olha a importância da leitura, da meditação da palavra em particular, os discípulos em particular, não era com a multidão, não era o senso comum da palavra, era em particular, dizendo, diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Versículo 4, e Jesus respondendo-lhes, disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. O que é que eu quero dizer com isso aqui, meus irmãos? É que Jesus sempre era questionado pelos seus discípulos em particular. Você tem tido uma vida particular com o Jesus da palavra, com o Espírito Santo da palavra, com o Deus dessa palavra, em particular, você tem tido esses momentos de esclarecer suas dúvidas, se aprofundar os seus questionamentos, beber diretamente na fonte. Essa era a prática desses homens, dos apóstolos. Marcos ainda, agora livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 34. E sem parábolas, falando mais uma vez de Jesus, sem parábolas nunca lhes falava. Jesus sempre falava com o povo em parábolas. Agora veja bem, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Entenda, Jesus tinha um modo de falar com o povo, mas com os seus discípulos em particular. Meu querido, sem o particular com Deus, para meditar nessas escrituras, a gente não vai muito longe, não teremos uma vida de prosperidade. Ainda de novo no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 23, voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vocês veem. Sabe, queridos, é em particular que a coisa vai acontecer, é em particular que a meditação vai alcançar seu coração, vai lhe firmar na palavra, deixar suas estacas bem firmadas e que nenhum vento vai lhe remover do lugar. Mas é necessário um tempo de meditação de dia e de noite. Sabe, querido, tem muita gente que tem desculpa, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo, eu não leio a Bíblia por isso ou pelo aquilo. Olha, esse tempo que o Brasil está passando agora, está servindo para que muita máscara caia, porque agora tem muita gente com tempo, muita gente dentro de casa e não se dedica. Eu quero saber ao final desse tempo que muita gente está tendo que ficar dentro de casa, quantos livros você já leu? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Sabe, meu querido, se você ler a Bíblia 2h30 por dia, em 30 dias você lê a Bíblia todinha. Então, já tem gente que já deveria estar finalizando a Bíblia toda, sem falar em ler só o Novo Testamento. Agora, nós estamos falando uma coisa é leitura, outra coisa é meditação, que é muito mais profundo, é o processo de ruminação, mergulha, bota para dentro, traz de volta, traz para a tua boca, pensa de novo, fala sobre ela, lembra, a palavra é na boca e no coração, é para comer o livro, então o livro tem que ser ruminado, repensado. Então meditar é reservado aos filhos de Deus, meditar é tempo de qualidade com a palavra de Deus, meditar é ter tempo sagrado com Deus e com a sua palavra. Quando eu falo com Deus, irmãos, você não tem Deus não, porque Deus é invisível. O que você tem de Deus, o que eu tenho de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a parte visível de Deus. A Bíblia diz, nós amamos a Deus a quem nós não podemos ver. Mas o que nós podemos ver? A sua
palavra, o Logos e o Rema. Então, meditar é ter tempo com o que é sagrado. Deus ama, irmãos, esse momento de privação, de orar secretamente no quarto, de ofertar secretamente, mas de meditar e tirar suas dúvidas em particular com Ele. Meditar não é só ler, meditar não é só decorar, meditar não é só ouvir, meditar permeia todas essas coisas. É um pensar reverente sobre o que Deus está falando, com quem Deus está falando, sobre o que Deus está falando, para que tempo. Daniel disse que examinando pelos livros, ele entendeu. Sabe, irmãos, quantas coisas nós só vamos entender examinando pelos livros. Sabe, querido, nosso tempo está chegando ao fim, aliás, já terminou, e eu quero estimular você a estudar mais a palavra de Deus. E por aqui eu encerro a minha participação com vocês. Quero mandar um abraço forte e fraterno a todos os irmãos dessa igreja, no nome de Jesus Cristo. Só de te olhar só